Como a pessoa fica sabendo quando é chegado o instante de abandonar o ungido do Senhor, especialmente o ungido do Senhor segundo a ordem do rei Saul? Davi jamais tomou tal decisão. O ungido do Senhor tomou-a por ele. O decreto do próprio rei decidiu o assunto. Caçem-no e matem-no como se mata um cão. Só então Davi se retirou. Não, ele fugiu, mas ainda assim não disse uma só palavra, nem levantou a mão contra Saul. Anote também isto, por favor. Davi não dividiu o reino ao partir. Não levou consigo parte da população. Partiu sozinho. Sozinho, completamente só. O rei Saul II jamais faz isso. Sempre leva os que insistem em segui-lo. Sim, as pessoas realmente insistem em acompanhar você, não é? Estão dispostas a ajudá-lo a fundar o reino do rei Saul II. Tais indivíduos jamais têm a coragem de partir sozinhos. Mas Davi foi só. Você percebe? O verdadeiro ungido do Senhor pode partir sozinho. Só há um modo de deixar o reino. Sozinho. Completamente só. As cavernas não são o lugar oportuno para melhorar o estado de ânimo. Existe certa mesmice entre todas elas. Não importa em quantas você tenha dormido. Escuras, úmidas, frias, bolorentas. Uma caverna se torna pior ainda quando você é o seu único habitante. E ao longe, você pode ouvir os cães acuando. Mas às vezes, quando os cães e os caçadores não estavam por perto, a presa cantava. Davi cantava. Começava baixo, logo elevava a voz e entoava o cântico que o cordeirinho lhe tinha ensinado. As paredes da caverna ecoavam cada nota exatamente como as montanhas certa vez haviam feito. A melodia ressoava na profunda escuridão da caverna e logo se transformava num coro que ecoava de volta para ele. Ele dispunha agora de muito menos do que quando era pastor, porque agora não tinha nem lira, nem sol, nem sequer a companhia das ovelhas. As lembranças da corte tinham-se desbotado. A maior aspiração de Davi não ia agora além da posse de um cajado de pastor. Tudo no seu interior estava sendo esmagado. Ele cantava bastante e harmonizava cada nota com uma lágrima. Não é mesmo estranho o que o sofrimento gera? Ali naquelas cavernas, mergulhado na tristeza da sua melodia e no cantar da sua tristeza, Davi, indiscutivelmente, tornou-se o maior enólogo e o maior confortador de corações despedaçados que o mundo jamais veria. Ele corria pelos campos molhados e pelos leitos lodosos dos rios. Às vezes os cães chegavam perto, de vez em quando até mesmo o encontravam, mas os pés ligeiros, os rios e as nascentes ocultavam-no. Obtinha seu alimento nos campos, cavava raízes à beira das estradas, dormia nas árvores, escondia-se em fossas, arrastava-se através de espinheiros e lama, corria dias seguidos, não se arriscando a parar e comer. Bebia a água da chuva, seminu, todo imundo, prosseguia a caminhar, tropeçar e rastejar. Agora as cavernas eram castelos, covas eram seu lar. Nos tempos idos, as mães diziam sempre aos filhos que, se não fossem bem comportados, acabariam como os bêbados. Agora não era mais assim. Tinham uma história melhor, mais horripilante. Comporte-se, ou acabará como o matador de gigantes. Em Jerusalém, quando os homens ensinavam os jovens a serem submissos aos reis e a honrarem o ungido do Senhor, Davi era a parábola. Veja, é isso que Deus faz com homens rebeldes. Os jovens ouvintes arrepiavam-se só em pensar e gravemente resolviam a jamais vir a participar de alguma rebelião. Era assim naquele tempo, assim é agora e assim sempre será. Muito mais tarde, Davi alcançaria uma terra estranha e pouquíssima segurança. Aí também ele foi temido, odiado, vítima de mentiras e alvo de conspirações. Encarou a morte em várias ocasiões. Essas foram as horas mais sombrias de Davi. Você as conhece como os dias que antecederam o seu reinado, mas ele não. Ele achava que era o seu destino. O sofrimento estava dando à luz. A humildade estava nascendo. Segundo os padrões terrenos, ele era um homem esmagado. Segundo a medida celestial,
um homem quebrantado. Ao agravar a loucura do rei, outros tiveram de fugir. Primeiro 1, depois 3, logo 10, ao fim centenas. Depois de demorada busca, alguns fugitivos entraram em contato com Davi. Não o viam fazia já muito tempo. A verdade é que, quando o viram de novo, simplesmente não o reconheceram. Ele mudara. Sua personalidade, sua disposição, todo o seu ser se alterara. Falava menos, amava mais a Deus, cantava de maneira diferente. Eles nunca tinham ouvido aqueles cânticos antes. Alguns eram indescritivelmente belos. Outros, porém, podiam fazer o sangue gelar nas veias. Os que o encontraram e se decidiram a ser seus companheiros de fuga eram um deplorável e indigno bando de ladrões, mentirosos, insatisfeitos, críticos, reclamadores, homens revoltados e de corações rebeldes. Estavam cegos de ódio ao rei e, portanto, a todas as figuras de autoridade. Teriam sido perturbadores até no paraíso se o pudessem alcançá-lo. Davi não os liderou, não concordava com as atitudes deles. Apesar disso, sem serem chamados, começaram a segui-lo. Ele jamais lhes falou de autoridade. Nunca lhes disse palavras sobre submissão. Contudo, a um homem eles se submeteram. Ele não lhes deu regulamentos. Legalismo não é palavra que se encontre no vocabulário dos fugitivos. Apesar disso, puseram em ordem a sua vida exterior. Pouco a pouco, a sua vida interior também começou a mudar. Já não temiam a submissão nem a autoridade. Nem sequer pensavam na questão, muito menos a discutiam. Então por que o seguiam? Não o seguiam exatamente. O que acontecia era que ele era Davi. E esse fato não necessitava de explicação. E assim, na primeira de 2 vezes, nascia a verdadeira monarquia. Por que Davi? Por quê? O local era outra caverna sem nome. Os homens agitavam-se de um lado para outro irrequietos. Aos poucos e muito apreensivamente começaram a acomodar-se. Todos estavam tão confusos como Joabe, que finalmente apresentou as perguntas deles. Joabe queria algumas respostas. Imediatamente. Davi devia ter mostrado uma aparência de vergonha ou pelo menos ter se colocado na defensiva. Nem uma coisa nem outra. Ele olhava para além de Joabe, como quem contemplava outro reino que somente ele podia ver. Joabe postou-se na frente de Davi, olhou-o com desprezo e se pôs a urrar suas frustrações. Muitas vezes ele quase o matou com a lança no castelo. Eu o vi com meus próprios olhos. Finalmente você fugiu, mas agora há muito tempo você não tem sido mais do que um coelho que ele caça. Além disso, todo mundo acredita nas mentiras que ele espalha a seu respeito. O próprio rei o caça por toda parte, nas cavernas, nas grutas e nos poços, na ânsia de achá-lo e matá-lo como se mata um cão. Esta noite, porém, você o teve ao alcance da sua lança e não fez nada. Olhe para nós. Somos todos animais de novo. Há menos de 1 hora, você podia ter nos libertado a todos. Sim, Senhor, poderíamos estar neste mesmo instante livres. E também Israel. Também Israel poderia estar livre agora. Por que, Davi? Por que não pôs fim a todos estes anos de miséria? Seguiu-se um longo silêncio. Os homens moviam-se apreensivos novamente. Não estavam habituados a ver Davi sendo assim repreendido. Por quê? Disse Davi bem devagar e com uma delicadeza que parecia dizer: ouvi o que você perguntou, mas não do jeito que perguntou. Porque muito tempo atrás ele não era louco. Era ainda jovem, um grande jovem, grande aos olhos de Deus e diante dos homens. E Deus foi quem o fez rei. Deus, não os homens. Joabe explodiu em resposta. Mas agora ele está louco. E Deus não está mais com ele. E esteja certo, Davi, ele ainda o matará. Desta vez foi a voz de Davi que explodiu inflamada. Prefiro que ele me mate a aprender os seus caminhos. Prefiro morrer a vir a ser como ele. Não seguirei a estrada que leva os reis à loucura. Não atirarei lanças, nem permitirei que o ódio se aninhe no meu coração, nem me vingarei, nem agora, nem nunca. Joabe não conseguiu entender uma resposta tão sem sentido e se afastou para dentro da escuridão.
Naquela noite, os homens foram dormir sobre pedras úmidas e frias e comentavam a perspectiva estranha e masoquista do seu líder acerca de relacionamentos com reis, principalmente com reis loucos. Os anjos também foram para a cama naquela noite e sonharam, no reflexo do esplendor daquele dia tão excepcional, que Deus ainda poderia dar a sua autoridade a um vaso digno de confiança. Que tipo de homem era Saul? Quem era esse que se tornou inimigo de Davi? Ungido de Deus, libertador de Israel, e contudo mais lembrado pela sua maldade. Esqueça as críticas que ouviu e leu acerca de Saul. Esqueça os mordazes comentários a seu respeito. Esqueça a sua reputação. Considere os fatos. Saul foi uma das maiores figuras na história da humanidade. Era um rapaz do campo, um típico moço do interior, alto, de boa aparência e muito bem quisto. Foi batizado no Espírito de Deus. Procedia também de uma boa família, isto é, sua linhagem contava algumas das mais notáveis figuras da história de toda a humanidade. Abraão, Israel, Moisés foram seus ancestrais. O leitor se lembra da história desses homens? Abraão fundara uma nação. Moisés libertara esse mesmo povo da escravidão. Josué introduziu o povo na terra que Deus lhes havia prometido. Os juízes livraram o povo de tudo quanto poderia levá-lo a desintegrar-se e cair no completo caos. Foi então que surgiu Saul. Foi Saul quem pegou esse povo e o consolidou num reino unido. Saul unificou um povo e fundou um reino. Poucos homens já fizeram isso. Ele do nada fez surgir um exército. Venceu batalhas pelo poder de Deus. Venceu o inimigo muitas vezes, como poucos jamais fizeram. Lembre-se disso. E lembre-se também de que esse homem foi batizado no Espírito. Mais ainda, foi um profeta. O Espírito vinha sobre ele com poder e autoridade. Ele fez coisas e proferiu palavras sem precedentes. E tudo isso pelo poder do Espírito Santo que nele habitava. Ele foi tudo quanto os homens hoje almejam ser, cheio do poder do Espírito Santo, capaz de realizar o impossível para Deus. Um líder escolhido por Deus e com o poder de Deus. Saul recebeu a autoridade que só em Deus tem sua origem. Ele foi ungido de Deus e Deus o tratou como tal. Era, porém, também corroído de inveja, capaz de assassinar, e estava disposto a viver nas trevas espirituais. Haverá moral nessas contradições? Sim, e ela destruirá muitos conceitos que o ouvinte tem acerca de poder, a respeito de grandes homens sob a unção de Deus e a respeito do próprio Deus. Muitos oram pelo poder de Deus, cada vez mais, ano após ano. Essas orações parecem poderosas, sinceras, piedosas, desinteressadas, sem motivos ocultos. Entretanto, atrás de tais orações e de tanto fervor, frequentemente ocultam-se a ambição, o anseio de fama, o desejo de ser considerado um gigante espiritual. Quem faz orações assim pode nem mesmo ter consciência do fato. Porém, motivos e desejos obscuros estão no seu coração e no coração do ouvinte também. Até mesmo no instante em que os homens fazem essas orações, seu íntimo permanece vazio. É pequeno o seu crescimento espiritual. E orar pedindo poder é o caminho rápido e curto que circunnavega o crescimento interior. Grande é a diferença entre o revestimento exterior de poder do Espírito e a plenitude interior da vida no Espírito. No primeiro caso, a despeito do poder, o homem oculto do coração pode permanecer sem transformar-se. No segundo caso, porém, o monstro é derrotado. O modo de Deus agir é interessante. Ele ouve todas as súplicas que, geração após geração, os jovens fazem por poder e ele as atende. Muitas vezes Deus atende a orações por poder, por autoridade. Por vezes, ao responder a elas, ele diz sim a alguns vasos muito indignos. Dará Deus poder a homens indignos? O seu poder? Mesmo quando não passam no seu interior de um amontoado de ossos de cadáveres? Por que Deus age assim? A resposta a esta pergunta é ao mesmo tempo simples e chocante. Às vezes ele concede a vasos indignos quantidade maior de poder, de maneira que se torne claramente visível a todos o verdadeiro estado da nudez interior dessas pessoas. Assim,
Pense outra vez quando ouvir o mercador de poder. Lembre-se, às vezes Deus concede poder a certos homens por razões ocultas. Um indivíduo pode viver no mais torpe dos pecados e o seu dom exterior estar ainda em perfeita atividade. Uma vez dados por Deus, os dons não podem mais ser retirados, mesmo na presença do pecado. Mais ainda, alguns que vivem exatamente de tal maneira são os ungidos do Senhor, aos olhos do Senhor. Saul foi prova viva desse fato. Os dons não podem ser revogados. É apavorante, não é mesmo? Se você ainda for jovem e nunca teve a oportunidade de ver coisas desse gênero, fique certo de que nos próximos 40 anos você as verá. Homens altamente dotados e muito poderosos, eminentes líderes no reino de Deus, alguns praticam atos muito negros e feios. De que necessita este mundo? De homens bem dotados, exteriormente cheios de poder, ou de homens quebrados, mas interiormente transformados? Lembre-se de que alguns dos homens aos quais o verdadeiro poder de Deus foi concedido formaram exércitos, venceram o inimigo, produziram poderosas obras de Deus, pregaram e profetizaram com poder e eloquência sem paralelo, e arremessaram lanças, e odiaram outros homens, e atacaram outros homens, e fizeram planos para matar, e profetizaram nus, e até consultaram feiticeiras.